sejam bem-vindos de volta, eu sou a Clau, aqui do Estante da Clau. Quero te falar sobre essa obra que é densa, tensa e cheia de questões a serem discutidas e debatidas. Se você pudesse cometer um crime, ter um ganho, um lucro nisso e ainda livrar a sociedade de alguém considerado, pelo menos por você, como o câncer da sociedade, você cometeria esse crime. Se a pessoa que seria vítima desse crime fosse uma pessoa considerada cruel, responsável pela miséria da sociedade, e esse crime fosse assassinato, estaria justificado esse assassinato? O que você acha? Isso e mais algumas coisinhas a gente vai discutir na resenha de Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski, famoso Dostô, que muito me deu o que pensar. O livro tem muitas camadas, não é só aquilo que a gente lê da história mais rasa, mas vamos lá com calma. Primeiro vamos começar com Dostô. Quem foi Dostô? A grande maioria conhece Dostô, pelo menos quem gosta de literatura, em geral, quem gosta de clássicos, conhece Dostô. Ele nasceu em 1821 numa Rússia que era governada pelo czar Alexandre I. O czar é o rei da Rússia. Tô com minha colinha aqui para não esquecer nada de dizer para vocês. Como rei, como czar, ele tinha poderes absolutos numa sociedade completamente desigual. Tinham os nobres, ricos, que não trabalhavam e que praticavam o nadismo, ficavam à toa na sociedade, e tinham os camponeses, que é uma grande maioria, muito pobre, muito sem recursos. Claro, tinha uma classe, vou chamar de média, mas que era composta, se eu não estou enganada, a grande maioria, por funcionários públicos, e que também não eram trabalhadores que ganhassem puxa de dinheiro. Então, a grande massa era pobre e cheia de dificuldades e faltas na sua vida. Ele nasceu em Moscou e era filho de um médico militar alcoólatra, violento, que batia nele, e de uma mãe pacata, uma mãe, como eram as mães da classe média da época, que morreu quando ele era jovenzinho, 14, 15 anos. Ele viveu então num ambiente de tensão doméstica. Tudo poderia acontecer na sua casa, também num ambiente de profunda religiosidade, o que o marcou profundamente. E o atraía mesmo era a literatura. Ele é, eu acho que eu posso dizer assim, ativista político. Ele se interessava por política e ele foi preso por participar de algum grupo considerado subversivo. Era um grupo chamado Petrashevsky, que obviamente iam contra o poder absoluto do czar. Eles discutiam questões abolicionistas, reformistas. Claro que o governo maior não via isso com bons olhos e mandou prender o nosso dileto Dostô. E na hora H em que ele ia ser morto pelo pelotão lá de fuzilamento, a sua pena foi comutada para pena de serviços forçados na Sibéria. Durante os anos que ele teve na prisão, ele teve contato com outros presos políticos, mas também com aqueles presos mais miseráveis. Ele teve contato com assassinos, com pessoas que tinham cometido vários crimes, mas ele viveu intensamente o que é sofrimento. Ao contrário de outros intelectuais que viam no povo uma massa de manobra, massa para engendrar revoluções, ele viu o sofrimento humano, ele viu as pessoas de uma forma diferente e passou a... Sabe o que eu posso dizer? Que tem um certo amor pela humanidade e entender profundamente. Ele acabou desenvolvendo um sentido de religiosidade bastante, e isso, de uma certa forma, aparece nas suas obras. Porque ele fala bastante de humildade, de fé. Dostô teve muitos perrengues na vida, entre eles epilepsia, que o acompanhou até o final da vida. Ele teve um irmão que, quando morreu, lhe deixou uma dívida, a qual ele precisou saldar, mas ele vivia na pobreza, digamos assim, ele não tinha muitos recursos. O que não era muito diferente de outros escritores, como Edgar Allan Poe, que viveu sempre na unha. Ele não tinha dinheiro pra nada. Poe sobreviveu, sabe-se lá como, porque tirava pra comer e olha lá. E Dostô também passou por isso. Quando o irmão morreu e deixou essa dívida pra ele, teve que se virar pra saldar essa dívida. Então foi nesse contexto que ele resolveu escrever Crime e Castigo. Há uma particularidade. Pelo que eu pude apurar, Dostô foi viciado em jogo. Imaginem uma pessoa que tá sem dinheiro ser viciada em jogo. Assim como Poe era viciado, era alcoólatra, nosso Dostô aqui tinha esse vício que muito deve ter contribuído para seu desespero. E Dostô era um homem de contradições, porque ele acabou abandonando a ideia do socialismo e se dedicando muito à ideia de que a fé ortodoxa iria salvar a Rússia, que os valores dele seriam muito melhores que os valores ocidentais, etc, etc. Tem algo bastante importante que eu apurei de Dostô. Ele odiava judeus, o que era muito comum na intelectualidade da época, porque acusavam o judeu de ser o câncer do mundo. Essa senhora que morre assassinada aqui, que é uma usurária, uma pessoa que empresta dinheiro
a juros, não é dito que ela é judia, mas é baseada, mas se subentende, quem conhece a história, era o que existia na época, judeus usurários. Por quê, gente? Coisas que a história não conta, mas se a gente for pesquisar, a gente vai ver que os judeus eram proibidos de exercer muitas funções comuns que qualquer pessoa podia exercer. Então, como que iam sustentar sua vida, sua família, se não podiam ter as coisas que os outros tinham, seu comércio, enfim. Então, para os judeus, sobrava muito pouca coisa. Dostô tinha ideias antissemitas, ou seja, uma das tarefas que o judeu encontrou para ganhar seu ganha-pão era emprestar dinheiro a juros. Dostô é fruto de sua época. Dostô proclamava ideias que os outros intelectuais também proclamavam. Então, é como falar de racismo em séculos passados. No passado, não se tinha essa consciência. As pessoas eram muito racistas e hoje continuam sendo, a gente sabe, uma boa parte das pessoas ainda é muito racista e às vezes nem se dá conta. No passado, as pessoas eram muito antissemitas. Não sei se mudou muito. Eu acabei de ver um negócio aí na internet, uma bobagem na internet, que eu quero achar que é piada. Mas, enfim, alguém falando de uma atriz, que a atriz não envelheceu com o tempo e que ela tá linda ainda, desde que ela começou, parece que ela se mantém jovem, e alguém respondeu que sim, é óbvio que tomando sangue de crianças, como os judeus, né, faziam, eu quero achar que é piada, tá? Eu quero achar que a pessoa fez uma brincadeirinha, mas hoje ainda as pessoas são muito antissemitas. Na época eram mais, e Dostô não conseguiu ter clareza suficiente para ler esse pedaço da história da Rússia e entender que como é que os judeus iam sobreviver se não podiam trabalhar? Inclusive, para os judeus, foi proibido ter sobrenome durante muito tempo. O que acontecia? Os judeus diziam assim, sei lá, o Yuri, filho do sapateiro. Então, o nome dele ficava Yuri, filho do sapateiro. Tudo isso estou falando para vocês entenderem que Dostô era esse intelectual importante, mas ele não percebeu isso. E ele foi um homem que odiava os judeus. Não sei se ele tinha outros tipos de ódios, se era um homem racista, se era um homem que tinha problemas com outras pessoas. Então, esta senhora que é assassinada, que é uma usurária, ou seja, empresta dinheiro a juros, não é dito explicitamente que ela é judia, mas é baseada a personagem nesse fato de existirem judeus usurários que emprestavam dinheiro a juros porque era o que tinham para fazer. Então, a sociedade era muito hipócrita de culpar os judeus pelos males do mundo, do seu mundo naquela época. Assim como aconteceu com Hitler. Quando falida, tiveram que achar um culpado para esse estado de coisas. Nunca foram os políticos, nunca foram as pessoas que não trabalhavam, etc. Sempre foram minorias as culpadas. Como Hitler culpou os judeus, historicamente, os judeus foram culpados pelas coisas no passado também, e Dostô, infelizmente, caiu nessa pataquada. Dostô morreu em 1881, aos 59 anos de idade. Um homem jovem, não sei se para aquela época, mas para nós, é um homem que tem muito para viver ainda e deixou um grande legado na literatura. Vamos falar um pouco do livro. O que mais eu posso te dizer? Lá no século XIX, chegaram na Rússia muitas ideias vindas da Europa, entre elas a ideia do liberalismo e a ideia de um socialismo revolucionário. Vejam bem, eu tô falando isso para vocês como uma curiosa e não como uma professora de história. Eu sou uma leitora que está contando o pano de fundo desse livro. E se quiserem buscar mais, enfim, a gente tem a internet como um repositório de textos sobre tudo isso que eu estou dizendo. O liberalismo era uma proposta que defendia que o Estado deveria prover aos seus cidadãos, prover e garantir, né, melhor falando, liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade religiosa, de propriedade, iniciativa econômica, etc. O socialismo revolucionário, por sua vez, ele entendia que as mudanças que deveriam ocorrer na sociedade não deveriam ser implementadas de forma gradual, e sim por meio de uma revolução. Rapidamente, como uma faca que corta e extirpa o mal pela raiz. E eles achavam que o czar era um poder que deveria cair e não existir mais, que era opressivo, que era corrupto, e sim, deveria ser extirpado também rapidamente. Essas duas correntes influenciaram o pensamento dos personagens aqui do livro. E o dinheiro roubado, ele supostamente usaria para ajudar os pobres. Ele teria planos para esse dinheiro e não necessariamente usar para ele. Ele também se beneficiaria porque, enfim, teria dinheiro para sobreviver numa Rússia pobre. Não ser considerada crime na Rússia daquela época, ela era mal vista. E ele pensa que ela é a pessoa ideal, então, para morrer. Acontece
que as coisas dão errado e ele mata essa senhora, mas acontecem outras questões nesse crime. E são essas outras questões que vão deixá-lo com culpa. Eu não entendo que ele tenha ficado em algum momento com culpa por ter matado essa senhora. E sim tenha sentido culpa por essas outras coisas que eu não vou te contar pra ficar aqui o vídeo sem spoiler. Essa senhora usurária, então, ela é condenada como pérfida, como uma pessoa que traz crueldade para a sociedade, explorando os pobres, e ela não é dita como judia, mas é subtendido pelas classes da época. Mas abertamente ele fala outras falas antissemitas ao longo do livro. Pelo menos umas 3, 4 frases eu vi aqui. Acontece que nosso herói, Rodion Raskolnikov, depois que ele mata essa senhora, que ele começa a ficar com culpa por essa outra coisa que eu já te falei, ele começa a ficar febril e começa a delirar e começa a andar pela cidade e fazer coisas que ele não se lembra depois. Então, muitas coisas ele fala em seu delírio. Muitas coisas são ditas que escapam da boca deste homem sem que ele queira, porque ele tá delirando em febre. O Raskolnikov quer se convencer de que ele fez certo, mas no fundo parece que tem alguma coisa que grita que ele fez errado. Acho que fica uma coisa pra gente pensar, será que um ser humano pode viver bem após ultrapassar um limite ético, moral, que é muito fora do senso comum? Também eu acho que isso aqui é uma crítica às ideias revolucionárias da época, que apoiavam a questão de vamos extirpar o mal pela raiz e fazer uma revolução sangrenta. Acho que Dostoiévski tá dizendo aqui que sim, importa o mal que tu causa ao outro. O outro não é apenas uma estatística, é um ser humano como você, e afinal de contas, você tá brincando de Deus, você que decide quem vive e quem morre. Entendo que seja uma crítica a aquelas ideias revolucionárias com as quais ele já não concordava. Porque na verdade não importa o quanto você se justifique. O mal que está feito é o mal que está feito. Agora arque com as consequências do mal que você realizou. Existem outros personagens importantes nesse livro. A Dunya, que é a irmã de Raskolnikov, e que é uma mulher íntegra, que não se deixa vergar e se vender para oportunidades que apareceram na vida dela, oportunidades entre aspas. Tem um nome difícil de dizer, peraí que eu vou procurar. Não consigo lembrar o nome do homem, gente, porque é difícil, Svigalidov, algo assim. Aqui temos também o Porfiri, que é um investigador de polícia, digamos assim, inspetor de polícia, inspetor criminal, cuja moral já foi para as cucuias. Ele quer a Dunya, a irmã de Raskolnikov, a todo custo. Ele fez uma intriga com o nome dela, ela teve que sair da sua cidade, onde ela trabalhava, que era na casa desse homem e da sua esposa. E ele tem uma paixão por essa mulher, ele quer essa mulher a qualquer custo. Tem a Sônia, ou Sofia, até é uma coisa engraçada, interessante. O nome do personagem é Sofia, mas o apelido é Sônia. Lá pelas tantas, no livro, a gente fica confusa quem é Sofia e quem é Sônia. É a mesma pessoa. A Sofia, ou Sônia, é uma jovem prostituta que teve que se prostituir para ajudar a família, porque eles são paupérrimos, miseráveis, e o pai de família, o pai de Sônia, gasta todo o dinheiro que entra com bebida. Ele é um alcoólatra. Então ela tem que sacrificar. Raskolnikov se compadece dela. Ao longo do livro, a gente vê algumas cenas de Raskolnikov se compadecendo de pessoas. Mas, na verdade, eu vou te dizer que eu não sei se eu me convenci, não. Porque ele é muito duro durante todo o livro. Ele pouco amolece, ele pouco fala com respeito e carinho com as pessoas. Eu não sei, talvez ele se sentisse também superior à Sônia, que era prostituta, e ele é um estudante. Talvez ele se sentisse mais inteligente, mais capaz que Sônia. Nós temos também aqui o Porfiri, que é um investigador de polícia, ou criminal, muito perspicaz, que consegue ler a mente de Raskolnikov e entender que esse homem está se punindo por algo que ele fez. Mas os diálogos dele com Raskolnikov são muito diferentes. São diálogos que nós não teríamos normalmente. Enfim, Castigo é uma obra sobre culpa, sobre possibilidade de redenção, sobre possibilidade de regeneração, sobre se devemos ou não ser punidos por crimes que dariam à humanidade. O livro tem um enredo simples, é um assassinato com suas consequências, mas ele faz uma crítica contundente ao racionalismo extremo, à falta de empatia, ao orgulho intelectual, ao uso da violência política, sobre desigualdade, sobre fé, sobre perdão. Então, isso tudo eu acho que tornou o livro bastante interessante, embora não seja um livro que a gente vai ler num suspiro só. Ele é pesado, como eu falei no início, ele é pesado, ele é tenso, ele é denso, ele é inteligente, e a gente tem que pensar sobre ele quando a gente lê. Eu acho que a gente pode dizer que o livro fala muito, sim, de busca por redenção. Ou, não talvez a busca, mas fale sobre redenção. Porque Dostoiévski era esse cara religioso e que tinha passado os seus maus bocados na prisão na Sibéria. E lá ele aprendeu mais sobre religiosidade,
apesar de já ter vindo de um lar religioso severo. Na verdade, a gente tem que parar para pensar sobre a mensagem subliminar, ou não tão subliminar assim, mais explícita, de que nós não somos deuses para decidir o que é melhor para a sociedade. O meu melhor pode não ser o melhor do outro. E quem sou eu para julgar? Em geral, o que nós julgamos no outro é aquilo que nós temos que reformar na gente. Então, minha gente boa, vamos cuidar quando a gente critica o coleguinha, quando a gente acha que ele faz X, Y e Z. Olha pro seu íntimo e vê se não é você que faz isso. Mas esse é outro papo, é um papo de psicóloga. Eu acho que é isso, eu não te pedi pra curtir esse vídeo antes, mas tô te pedindo agora. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, deixa o seu joinha, seus comentários sobre o livro, o que mais que você achou desse livro. Eu vou ter o prazer de ler se for um comentário educado, tá bem? Te vejo no próximo vídeo. Beijos, me liga.